Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para o nosso companheirismo ao redor da palavra, sempre ao redor da mensagem e da Bíblia. Nós temos por muito firmes as palavras dos profetas. Nós estamos vivendo um tempo de angústia entre as nações, como disse Daniel no capítulo 12, verso 1. E naquele tempo, esse é o tempo, se levantará Miguel, veja, Miguel, Cristo, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, veja, lutando por Israel. Um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Essa é a promessa para esses remanescentes judeus que agora estão lá na Palestina, pelejando nessa guerra que se iniciou de uma maneira abrupta, inesperada, cruel, mas é o tempo do julgamento sobre aquele povo que há muitos anos vem amaldiçoando a Deus, amaldiçoando o povo de Deus. Veja, está chegando a hora em que os gentios vão deixar de pisar Jerusalém de acordo com a profecia. Veja, é o tempo em que Israel receberá dois profetas, Moisés e Elias. É o tempo em que eles terão seus olhos abertos para receber a Jesus Cristo, o seu Messias. É o tempo de extinguir o pecado, é o tempo de tirar a transgressão, é a sua festa da expiação. Agora mesmo, jovens, veja, de todas as idades, estão marchando contra o inimigo. Então vão entrar nessa peleja cruel, sangrenta. Mas todo aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro e que estão incluídos no livro da vida do Cordeiro e fazem parte dos 144 mil, irão para a guerra e vão retornar vitoriosos, porque de acordo com a promessa, veja, Miguel está pelejando por eles, eles serão livrados, eles não serão mortos, porque eles têm que estar na Palestina para receber Moisés e Elias, para receber a expiação, de acordo com a profecia. Então é um tempo de angústia, angústia entre as nações, angústia por conta das crises econômicas, das guerras, dos problemas sociais, crise nas igrejas, crise moral, por toda parte. O mundo está em angústia, terremotos, pragas e assim por diante. Mas esse é o tempo do terceiro êxodo. Veja, há uma igreja verdadeira que está marchando para a eternidade. Houve um primeiro êxodo no Velho Testamento com Moisés. Lá estava um profeta, o pilar de fogo, a nuvem, sinais e maravilhas, milagres. Veja, milagres da operação poderosa do Espírito Santo. E Deus tirou um povo dentre um povo. Tirou Israel de dentro do Egito para os levá-los à terra da promessa. Logo tivemos o segundo êxodo, já com Jesus agora. Veja, ali estava o pilar de fogo na água. Ali estava um profeta, ali estavam sinais e maravilhas. Os enfermos eram curados, os cegos enxergavam, os surdos ouviam. Veja, e ali estava Jesus, o Filho do Homem, tirando uma igreja, um povo dentre um povo, tirando-os de suas tradições, de seus dogmas, de suas igrejas cegas, mortas, e levando-os para o batismo com o Espírito Santo. E agora nós estamos em nosso terceiro êxodo. Veja, de novo Deus envia um profeta, de novo o pilar de fogo, de novo sinais e maravilhas. E nós estamos agora comendo o nosso Cordeiro Pascual, o livro, a palavra. Veja, Israel, naquela noite fatal, tinha que aplicar o sinal, era o sangue da porta. E hoje nós também estamos aplicando o sinal, que é a vida que estava no sangue. Veja, vestidos com a preparação, ou melhor, com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho. Veja, um êxodo agora. Veja, e uma igreja comendo o Cordeiro, porque esse é o tempo da ressurreição, Páscoa. Veja, é o tempo de deixar os sepulcros denominacionais. É o tempo do cumprimento da profecia do Vale dos Ossos Secos. Veja, essa profecia se aplica tanto à nação de Israel, como também à igreja verdadeira. Nós éramos ossos secos no vale, mas houve uma palavra, os ossos se juntaram, logo criou os nervos
veja, esse foi Lutero. Logo a carne, esse foi Wesley. Logo a pele, esse foi Pentecostes. Mas tinha que haver o Filho do Homem sobre a terra, o ministério profético para falar a palavra. Veja, a voz da ressurreição, a voz do arcanjo, porque Páscoa fala de ressurreição. Então teve que haver um óleo movido sobre a semente eleita, veja, para trazer o poder vivificador do Espírito sobre essa igreja verdadeira. Então veja, Apocalipse capítulo 10, veja, a partir do versículo 8, e a voz que eu do céu ouvi, e a voz que eu do céu tinha ouvido, veja, tornou a falar comigo. Essa voz foi a voz de arcanjo de Apocalipse 4. Essa voz está comunicando, falando com a verdadeira igreja. Dessa voz sai o espírito de vida, é a profecia, é a palavra. Veja, tinha ouvido falar comigo, diz, vai e toma um livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O livro é a palavra, e a palavra é Jesus, e Jesus é o Cordeiro. Eu fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o. E disse ele, come-o e se fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-lhe, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Veja, essa é a segunda cavalgada. É a voz agora. Veja, que sai do livro. Minhas ovelhas ouvirão minha voz, disse Jesus. Para quê? Para pôr fim ao ciclo da morte. Porque é a voz de arcanjo, na ressurreição, que pôs fim, veja, ao ciclo da morte. Essa voz pôs fim ao ciclo da morte quando Jesus ressuscitou de entre os mortos. Pôs fim ao ciclo de morte sobre Lázaro. Veja, pôs fim ao ciclo de morte sobre a igreja. Por isso, Apocalipse 4, ouvimos essa voz, subi cá. Disse o profeta, essa voz é a voz de Cristo, que soa da palavra. Então esse é o tempo da ressurreição para nós. Veja, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, ouvimos essa voz e deixamos a sepultura religiosa. Para tanto, tinha que haver um corpo, tinha que haver um profeta para poder soar essa voz. Veja, e a igreja universal tem ouvido essa voz, tem vivificado os nossos corpos mortais nessa ressurreição, nessa Páscoa, nesse êxodo outra vez. Então, na mensagem, o selo da Páscoa 185, diz o profeta, veja, eles estavam comendo, referindo-se aos dias de Ló, bebendo, casando, dando-se em casamento. Veja, o mundo, as coisas do mundo, as ideias mundanas, toda a filosofia, todas as igrejas, todo o comportamento humano, veja, seguindo o curso desse mundo, veja, seguindo os seus próprios pensamentos. Veja, como foi nos dias de Ló. Veja, comendo, bebendo, veja, assim também será na hora em que o Filho do Homem será revelado na terra. Veja, Deus mesmo em carne humana. Por que a necessidade da palavra se tornar carne? Porque Deus prova a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, diz a Bíblia. Então, essa palavra tem que se tornar carne. Deus está obrigado com sua palavra. Deus tem que cumprir sua palavra. E toda vez que a palavra é cumprida, ela tem duas funções. Primeiro, trazer fé ao nosso coração. Mas segundo, produzir a nova criação. De acordo com São João 1, de acordo com a experiência da mulher do poço, de acordo com a mensagem. A nova criação, quando a palavra se faz carne, veja, ela é a luz sobre a semente. Ela é o poder vivificador para vivificar a semente eleita. Veja, não Filho de Deus mais, isso ele foi durante as eras o Espírito Santo. O Filho do Homem voltará com a mensagem profética para os últimos dias. Veja, o sinal profético. Veja, assim como ele foi lá com Abraão, e de costas para a tenda, ele discerniu os mistérios do coração de Sara. Note, esse mesmo sinal Jesus fez com Natanael. Veja, fez com a mulher do poço. Veja, esse mesmo sinal,
apareceu aqui nos dias da vinda do Filho do Homem, quando o sétimo anjo estivesse tocando a sua trombeta. Veja, quando a águia estiver voando. O símbolo para hoje não é mais o símbolo de um bezerro ou de um homem, é de uma águia voando, um profeta. Veja, todas as vezes um poder religioso sai para encontrar o desafio do poder político do mundo. Quando o leão levantou o poder religioso, ele foi de encontro com o poder romano. Então, quando chegou a hora do sacrifício, o boi, veja, porque ele é a besta do sacrifício do Senhor, então vieram os reformadores, através das eras da igreja, veio a face de um homem, e os reformadores enviaram Lutero, Wesley, Calvino, e assim por diante, até a era pentecostal, que foi a era da casca. Veja, o grão seria formado lá dentro. Mas na última mensagem que saiu, lá veio uma águia voando, um profeta. Malaquias 4. É o tempo da águia, tempo da revelação, a palavra de Deus sendo manifestada. Então a palavra tem que se fazer carne para trazer fé. Porque até então, nós estávamos vivendo com aquilo que aprendíamos do papel. Veja, daquilo que foi no passado. Veja, mas não tínhamos a evidência clara disso. Caminhamos por fé, esperando com paciência. Mas agora, a fé é produzida pela palavra feita carne. Veja, e a razão pela qual ela deve se fazer carne é porque ela veio para trazer o poder da criação. A criação depende da palavra encarnada. Tinha que haver um profeta, a palavra falada. Veja, tinha que haver a palavra feita carne, para que a criação pudesse vir à existência. Veja, esses filhos preordenados. Veja, ó filhos, andem no batismo do Espírito Santo, entre e creia de todo o seu coração, Deus te encherá. Vejam aqui, recordem, somos carne de sua carne e osso dos seus ossos. Veja, como Deus levantou os seus ossos e carne da sepultura, veja, eles não podem esconder o homem que tem os potenciais, a morte não pode tomá-lo. Jesus disse, todo que o Pai me tem dado virá a mim, e eu o levantarei no último dia. Este é o último dia, depois que terminaram as eras denominacionais. Depois que sai de cena o profeta de Malaquias 4 e desce a pedra de coroa, Cristo. Veja, agora vem a voz de arcanjo. Ela soa agora, através da palavra, esta voz da ressurreição, porque nós estamos na Páscoa. Veja, estamos bem na Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ele mandou o abstrato de volta e nós o seguramos, o Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo e ele está vivo para sempre. Veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, de acordo com a Escritura. Veja, esse é o Messias. Os ungidos creem nisso. O que é o Messias? O Messias é o ungido, parágrafo 190. Irmão, espero que ajude. Deixe aí o seu comentário. Veja se sua inscrição está ativa. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém.